Oi, pessoal. Aqui é a professora Juliana Dias e hoje eu vim aqui trazer mais um texto para a gente ler juntos, juntas e juntes. É um texto, na verdade, é um conto do escritor brasileiro Amilcar Betega, chamado O Voo da Trapezista. Então, nós vamos, nessa gravação, a gente vai só ler o conto. E depois, num outro vídeo, eu vou fazer a análise da linguagem, dos recursos expressivos da língua, uma análise do conto como uma narrativa e toda essa construção desse gênero textual, para a gente poder ampliar a nossa consciência estilística e linguística de textos e também exercitar essa leitura ativa também dentro da arte, dentro da literatura. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente poder ir para o conto. Então, espero que vocês ainda estejam me vendo no cantinho e a gente vai ler juntos, tá bom? Vocês vão acompanhando aqui a leitura. Então, como eu falei, o voo da trapezista, né? Vou ampliar aqui um pouquinho. O trem gemia suas engrenagens como se fossem sons de um esqueleto cansado. No vagão, os poucos passageiros sacolejavam ao ritmo da máquina, enfastiado por tantas e tão longas horas de viagem. Os bancos duros de madeira traziam nomes, datas e desenhos inscritos a canivete. A menina corria o indicador sobre o sulco de uma casa entalhada no banco em frente e dirigia-se à boneca, pousada na perna. E eu fazia como uma professorinha, a ensinar que aquilo era uma casa e que lá dentro morava uma família. Ao lado sentava uma mulher, excessivamente magra e triste, mas seu rosto, apesar das faces cavadas, ainda guardava um quase nada de harmonia, próprio das coisas que já foram bonitas. A tristeza vinha era dos olhos. A intervalos curtos, ela consultava o relógio e mirava a solidão da paisagem à janela. A garota dormiu, os braços ao longo do corpo e a coluna pregada ao espaldar. Sua roupa de domingo ainda mantinha os vincos do ferro à brasa e um resquício da colônia de jasmim borrifada no colarinho rendado. A mulher recostou a cabeça da criança no seu braço. Começaram a surgir casas à beira dos trilhos. Fez-se um barulho de coisas se desmanchando, e o trem parou com um guincho comprido diante da plataforma. Apenas as duas desembarcaram na estação quase abandonada. A mulher segurou com força a mão da menina e sentiu com gosto que os tendões ainda tinham certa firmeza. Sentaram num banco, de frente para outro, onde um velho ressonava com o jornal no colo. A mulher abriu a sacola e verificou o dinheiro no bolso interno. Dirigiram-se ao café. Sobre a mesa sem toalha, foram servidos um pastel e um refrigerante. A garota comeu em silêncio, sob o olhar esvaziado da mulher. Saíram da estação para a luz branca da rua, sob um sol a prumo que queimava sobre a cidade, recolhida às casas. Cruzaram a praça central em direção ao sobrado erguido em frente ao busto do primeiro prefeito. No portão de ferro, a placa em bronze confirmou o nome. A mulher passou o lenço na testa suada e secou também o rosto da menina. O acesso em pedra de grés entre os ramos das folhagens, uma fonte de chafariz, alguns degraus e a campainha com barulho de sino. Quem atendeu foi uma jovem senhora que cheirava a lavanda. Através da porta entreaberta, a menina viu a mobília bem arrumada, os quadros na parede, tapetes de lã felpuda e uma janela de vidros coloridos ao fundo. Achou que o cheiro era da casa, não da mulher. A essa hora, o meu marido está no consultório. Ela desceu os olhos para a garota e voltou à mulher. Se o caso é urgente, vá até lá. Foram. O doutor visitava um paciente, assegurou a enfermeira, mas poderia atendê-las na volta. Apontou o queixo na direção da sala de espera e acrescentou, não sem antes atender toda essa gente. A mulher sentou no banco junto à parede e colocou a menina no colo. A garota repetiu o gesto com a boneca. As pessoas olharam para as duas e logo voltaram à passividade da espera.
O silêncio era como do picadeiro imóvel, da arquibancada em expectativa diante do balanço vazio do trapézio. Parecia que a qualquer momento romperia a banda com um estalar de pratos e acordes de trompete a dissipar a tensão. A saleta foi esvaziando devagar. Eram mais de 5 horas quando a enfermeira mandou que elas entrassem. O consultório já fechara. O doutor as recebeu com um sorriso mecânico e indicou-lhes as cadeiras enquanto fazia anotações na ficha do paciente que acabara de sair. Muito bem, ele largou a caneta sobre o bloco de receituário. Qual é o problema? Calada desde a porta, a mulher só olhava o chão. Ele repetiu a pergunta, debruçando-se um pouco sobre a mesa. Com esforço ela respondeu, é ela, e acenou com a cabeça para o lado, onde a garota sentara. A menina não desgrudava os olhos do médico, da sua fronte alta e brilhosa, e os ombros largos, a mão, aquela enorme mão com um anel no dedo. O que ela está sentindo é muito sozinha. A mulher falava baixo. Tem dificuldade para se relacionar? Quanto mais baixa era a voz dela, mais alta ficava dele. Não, é muito simpática. Então o que incomoda? Tem 10 anos. A menina levantara e caminhava pela sala, observando a mesa de exame, a balança, o armário de vidro. Ela é esperta. Prosseguiu a mulher, já sabe bastante coisa. Pode até ajudar na casa. O doutor mexeu-se na poltrona, a testa franzida. A mulher desentravou. Não achava justo a criança sair errando por aí, se havia possibilidade de uma vida menos dura, uma casa, uma cama quente. Não queria nada para si. Por favor, doutor, não confundisse. Era difícil ficar lembrando aquelas coisas, mas não tinha outra maneira. E falar assim nessa situação dava dor no peito, sim senhor, uma vontade de não existir até. Disse muito mais. E ao fim, uma grande bolha de ar encheu-lhe a garganta. O médico olhava para a mulher, para a menina, mas não encontrava os olhos de nenhuma. Viu apenas a criança correr ao canto da sala e dependurar-se no cabide de ferro pregado à parede, e levantar as pernas em posição perpendicular ao corpo, e rir e gritar. Mãe, olha! La mulher alada! Diante da plasticidade da cena, o doutor percebeu com exatidão o momento em que todos os relógios do mundo pararam. Como se o coração estacasse a meio batimento, a respiração presa em pulmões de pedra, as pálpebras imóveis. Tudo paralisou-se em torno daquela figura suspensa. Os braços estendidos, as pernas em posição perpendicular ao tronco. Havia, porém, as palavras, e as palavras vieram, foram, dançaram e pairaram solenes no ar, como uma trapezista, como la mulher alada. E de longe, lentamente, veio crescendo a música, transbordando aos poucos a taça da memória. E era uma música de circo, o rufar do tarol, o silêncio reverencioso da plateia rasgado pelo som do corpo cruzando o ar, para lá e para cá. Havia sim um jovem na primeira fila, as mãos suadas pelo perigo dos movimentos lá do alto, pela graça da trapezista e pela proximidade da sua hora de macho. Agora, agarrada ao cabide, a menina continua rindo. O doutor vira-se para a mulher. Ela agora o encara. Ele então recebe inteiro o peso do tempo e sente que envelhece de repente. Tem cansaço e até um certo asco. Ele levanta da cadeira e caminha até a criança. Afaga-lhe a cabeça, abre a boca na intenção de dizer qualquer coisa, mas fica emudecido. A mulher também se ergue. O trem parte às 6h30. Tenho 10 minutos para chegar à estação. Dirige-se à porta e com a mão no trinco torna a falar. Meu nome é Rosália. Eu sei, responde o médico sem a olhar. Às 6h30 a mulher sobe no vagão, que logo começa a se movimentar. Ainda lança sobre as poucas casas da cidade um último olhar. Está sozinha. Então agora eu vou voltar para para ver vocês de novo. Um conto tem esse impacto, é um texto curto, para a gente ler numa sentada só.
É um texto que tem geralmente um conflito, que tem um movimento vertical de narrativa e que alguns dos elementos assim mais importantes do conto, da construção do conto, é essas surpresas, né? Esses suspenses, a forma como a narrativa vai sendo tecida e vai prendendo o leitor e geralmente trazendo um final surpreendente, como é o caso desse conto. Então eu vou trazer a análise desse gênero textual e principalmente dos recursos de linguagem utilizados nesse texto para criar toda essa atmosfera do conto. E toda vez que a gente faz uma leitura literária, uma leitura de um texto artístico, né, que é um fruto da nossa expressão identitária de arte, com criatividade, é muito importante a gente assumir essa postura de espectador. Eu gosto de usar a metáfora da orquestra, né? Alguém que está ali na plateia e quando o maestro começa a fazer a sua apresentação do seu coral ou da orquestra de instrumentos, ele faz um gesto, né? Que é aquele silêncio estruturante. É aquele silêncio que contém tanto significado, que é aquela espera, aquela pequena tensão, uma tensão gostosa de esperar algo que vem pela frente, né? E assim a gente deve ler os textos, tanto os nossos como os das pessoas. É uma atitude de reverência a essa escrita do outro, né? E a nossa própria escrita quando a gente lê o nosso. E quando termina uma leitura, é como o mesmo silêncio da orquestra. Ainda paira no ar por alguns segundos tudo que aquele som, aquela música nos trouxe, né, para o nosso mundo interno. Então, um bom texto é esse que a gente termina de ler e a gente carrega com a gente não sai imediatamente, não é como uma leitura de um texto qualquer, né? Quando a gente se impregna, né? Quando a gente se permite essa entrega numa leitura realmente atenta, numa leitura com presença, e não é analítica, é uma leitura que eu costumo chamar de ativa, mas ela é sobretudo afetiva, né? É uma leitura que o mundo interno se coloca também disponível para construir junto com esse autor ou essa autora desse texto todos os significados. Então, esse é um bom texto, né? Quando a gente fala que um texto é bom, é quando ele movimenta esse mundo interno dos leitores, das leitoras, e, e gera encontros. Então, no próximo vídeo, eu vou falar dos recursos expressivos de linguagem, sobretudo, que fazem com que esse conto seja um conto tão emocionante, tão impressionante, um conto que surpreende, um conto que nos prende, e é isso. Não sei se todos gostaram, mas eu gostaria de partilhar com vocês esse conto que eu amei. Então, para hoje nós temos isso. Então, até a próxima. Um abraço a todos, todas e todes.